Para esse episódio do Briefing de Carreira, a gente recebeu uma professora que muitos, se não todos os alunos do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas já conhecem. Ela foi uma das responsáveis pelo projeto que se transformou na PUC Carreiras e atua no curso com conteúdos muito importantes sobre competências necessárias para o profissional de comunicação que atua no mercado atual. Mas melhor do que eu ficar falando dela, vamos deixar que ela se apresente, né? Oi, gente, meu nome é Raquel Furtado, eu sou formada em Comunicação Social, com pós em Recursos Humanos, mestrado e doutorado em Administração. Eu tenho uma carreira super diversa, eu fui repórter da TV Globo, assessora de comunicação e RH de grandes empresas, gerente de projetos, diretora do Great Place to Work, o GPTW, que faz a lista das melhores empresas para trabalhar. Sou professora da PUC Minas, já tem 20 anos ou mais, professora da Fundação Dom Cabral e também trabalho como palestrante e atendo indivíduos e empresas como mentora de líderes e de carreira. A conversa com a Raquel foi muito bacana. Ela trouxe uma perspectiva bem interessante para a gente. Com a experiência que ela tem tanto em comunicação quanto em RH e tendo passado por várias instituições diferentes, a visão e as dicas que ela traz são muito certeiras. Confira aí esse bate-papo e acho que você vai gostar. Então, Raquel, em pleno 2025, a gente ainda pode falar sobre gestão de carreiras ou o que vem a ser gestão de carreiras? Isso faz algum sentido nesse contexto em que a cada semana aparece uma nova ferramenta que, sei lá, promete eliminar mais alguns cargos de trabalho no mundo? Faz sentido falar em gestão de carreiras? E o que seria gestão de carreiras, se fizer sentido falar nisso? Caio, faz cada vez mais sentido falar em gestão de carreiras, né? Mesmo nesse mundo aí que a gente está vivendo, muito complexo, com muitas mudanças, o tempo todo, vivendo essa quarta revolução industrial aí da inteligência artificial. Então, primeiro vamos definir o que é gestão de carreiras, né? Gestão, gerenciar, é cuidar, tomar conta, né? Cuidar da sua carreira, pensar na sua carreira como algo que vai acontecendo ao longo da sua vida profissional, desde as suas primeiras escolhas. Então, hoje a gente entende carreira, e eu sei que tem vários alunos no curso com esse perfil, desde as nossas primeiras escolhas profissionais, às vezes um curso técnico, ou às vezes a pessoa já fez uma primeira graduação, pode ter interrompido ou pode ter se formado e agora está fazendo uma nova graduação. Os cursos complementares, cursos de idiomas, né? Cursos de habilidades, tudo isso vai compondo a nossa carreira. Nossas experiências de estágio, de emprego, e às vezes os alunos, as pessoas dizem: mas eu não tenho experiência na área, mas eu trabalho desde jovem com outra coisa. Ele faz parte da sua carreira também, porque tudo que você faz, você está acumulando conhecimento, você está acumulando habilidade, você está se desenvolvendo como pessoa e como profissional. Então, entendendo a carreira como esse conjunto de experiências, vivências, aprendizados formais e informais, a gente tem que cuidar disso, gerenciar isso. Não pode ser no piloto automático, deixa a vida me levar, né? E aí vou escolhendo uma coisa ou outra sem muita intenção. A gente tem que ter uma intencionalidade nas nossas escolhas. Por quê? Porque somos nós que vamos sofrer aí as consequências, sejam positivas ou negativas. Então, não faz sentido falar num planejamento de carreira formal, rígido, muito pré-definido, como se pensava ali nos anos 1980. Daqui a 10 anos eu quero ser diretor de criação na empresa X. Por que não faz mais sentido isso? Porque as coisas estão mudando com uma velocidade tão grande que pode ser que quando você se forme, aquele cargo, ou aquela empresa, ou aquela posição que você desejava, talvez nem exista mais. Mas outros serão criados. Então faz sentido falar numa gestão de carreira, mas com essa perspectiva. Eu sou a pessoa responsável e é meu dever para comigo mesmo, para com a minha felicidade,
para com o meu sucesso financeiro, né? Para com a minha realização profissional. Eu sou a pessoa que tem o dever de cuidar da minha trajetória profissional. Então, a gente entende gestão de carreira nesse sentido. E quando eu digo cuidar, gerenciar, o que é isso, né? É você ir aos poucos, sem estresse, sem achar que você vai, às vezes, pessoas muito jovens, descobrir o seu propósito da noite para o dia, mas é você ir prestando atenção no seu desenvolvimento e ir descobrindo, identificando o que você gosta, o que você não gosta, o que você já sabe, o que você não sabe e que precisa saber para se inserir no mercado de trabalho da forma como você gostaria, onde estão as oportunidades de emprego, de estágio que te interessam, como fazer para alcançar essas oportunidades. Então, veja quantos pontos, né, existem dentro de uma gestão de carreira. E ninguém vai te dar isso mastigado, né? As universidades, como a PUC Minas, elas criam as suas centrais de carreiras. Então, aqui na PUC Minas, nós temos a PUC Carreiras, que oferece várias coisas para facilitar a vida do estudante. Dentro dos cursos, a gente tem, né, você está aí com essa iniciativa super bacana de um podcast voltado para isso, mas nada disso sozinho, de forma isolada, é suficiente. É a própria pessoa, cada um de nós, eu, você, até hoje, mesmo como profissionais já formados, já experientes, temos que continuar cuidando, cada um, da sua carreira, né? E tendo atenção em onde eu estou, onde eu quero estar, o que eu sei, o que eu preciso saber, como é que eu posso me desenvolver cada vez mais para aproveitar as oportunidades que vão aparecendo e que estão se modificando ao longo do tempo. Certa vez me falaram que o importante é a gente sempre estar em movimento, né? Não prestar atenção e ficar parado vendo o cenário se modificar. A ideia é você se movimentar. Então, essa movimentação, ela precisa levar em consideração, obviamente, as mudanças de cenário. Então, é ficar atento ao que está desenvolvendo de inteligência artificial, por exemplo, ao que está desenvolvendo em novos cargos, novos setores que aparecem ou setores que deixam de existir, né? Com certeza, né? É sair do piloto automático, né? Eu falo ficar antenado mesmo, ligado em tudo que está acontecendo. Começa, né, você ficar ligado na sua própria área. Então, no caso, a área de publicidade. Mas publicidade está dentro de uma área maior, que é comunicação e artes, né? Mas hoje não tem como ninguém deixar de prestar atenção em tecnologia. As coisas estão muito interconectadas hoje, né, Caio? Então, eu costumo dizer, assim, as pessoas, às vezes, escolhem o curso universitário muito baseado nas disciplinas do colégio, né? Nas matérias que gostam e que não gostam. E as pessoas, até hoje, têm o hábito de se definir. Eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu não gosto de gente, vou fazer exatas. Ou eu não gosto de número, vou fazer comunicação. E eu tenho uma notícia ruim para quem ainda está pensando assim, sabe? Que isso acabou. Então não tem mais, você tem criatividade, você gosta, você vai trabalhar com comunicação, mas mais dia, menos dia, você vai precisar fazer uma planilha de Excel, você vai precisar fazer um orçamento, você vai precisar lidar com prazos, com números, né, com dinheiro. Você é uma pessoa que escolheu exatas e vai trabalhar ali, não quero pessoas, você vai crescer na carreira, vai liderar e você vai precisar desenvolver a liderança. Então, as coisas estão muito interconectadas e a gente tem que acompanhar essas mudanças que estão acontecendo no mundo do trabalho. E como que a gente faz isso, né? A gente faz sendo um aluno realmente dedicado, então acompanhando o que está acontecendo nas disciplinas, né? Acho que é muito importante hoje a gente ter clareza de que, assim, ir passar na média ali, e terminando as coisas para ficar livre, rápido, isso não nos beneficia. Né? O mercado é competitivo. Então, quem leva o curso mais a sério,
quem lê aquele texto complementar que o professor passou, né? Quem participa das reuniões de uma forma mais ativa, mais interessada, quem tenta conectar aquilo que está aprendendo no dia a dia do curso com a sua realidade, quem faz pergunta, essas pessoas já estão levando uma vantagem, porque elas estão tendo uma formação melhor, de uma qualidade melhor. Às vezes fazendo o mesmo curso que o colega ali que está, deixa eu ficar livre logo, né? Deixa eu matar isso aqui para acabar rápido, né? Então é um primeiro passo. E continua com a sua leitura de jornal. Hoje é tão fácil, tá, né, ao alcance de todo mundo, com os aplicativos de celular, acompanhando as notícias, realmente vendo o que está acontecendo no mundo, como é que as coisas estão evoluindo. Realmente não dá para ficar parado, vendo a vida passar. Né? Sim, muitas coisas que você falou agora, Raquel, me remetem a uma necessidade, especialmente quando você falou da tendência que a gente tem de se rotular tão cedo na vida, né, e falar eu sou disso, eu sou aquilo. Então, eu acho que é uma necessidade da gente experimentar coisas novas. Eu entendo que o momento de uma graduação é o momento de você experimentar muitas coisas e tentar diferentes caminhos. Isso daí, na hora que se você der um passinho para trás e olhar a trajetória de alguém, isso é avaliado de que forma por alguém de RH? Olha, o Caio passou por diferentes áreas, ele trabalhou com audiovisual, mas depois ele foi trabalhar com varejo, e aí agora ele trabalha com estratégia. E aí, como é que isso é visto por uma pessoa que está fazendo seleção, por uma pessoa que está ali olhando o meu currículo, se eu sou um aluno de graduação e estou experimentando coisas? Olha, eu acho que a maioria das empresas grandes que têm um RH estruturado, né, elas estão cada vez mais, vamos dizer, avançadas, modernas, com menos preconceito, mais abertas à diversidade, mais abertas a compreender uma trajetória dessas, como você relatou, sob uma luz positiva e não negativa. Né? A gente pode ser que vai encontrar aquele RH menos preparado, de uma empresa de porte médio, que talvez ele vai estranhar, né? Que ele vai dizer, nossa, mas você ficou copulando de um lado para o outro, como é que você me explica isso? E você vai encontrar pequenas empresas que nem o RH estruturado tem. Mas eu acho que não é motivo de preocupação. Por quê? Tanto nas pequenas quanto nas médias, provavelmente você terá a oportunidade de conversar, de ter uma entrevista, né? E é a hora que você tem que aproveitar para contar a sua história de uma forma interessante. Então, um currículo, uma entrevista, nada mais é do que a história da sua carreira. E você pode colocar isso de um jeito que seja mais atraente. Então, vou dar um exemplo concreto, né? Uma moça, ela era estudante de engenharia civil na UFMG, já estava no último período, e me procurou para fazer um trabalho de apoio mesmo na carreira, porque ela estava chegando ao final da faculdade. Tinha aquela sensação que às vezes é muito comum do aluno de estou saindo e não sei nada, né? Tinha feito estágios que ela achava que não agregava tanto e estava insegura em relação ao que ela iria procurar. E depois, à medida que a gente foi conversando, eu até descobri que ela era uma atleta amadora de handball, mas realmente uma atleta no nível de treinar 4 horas por dia, todos os dias, de participar de campeonatos mineiros, né? De chegar a participar ela era da seleção mineira, parece, de handball. E eu perguntei para ela se ela colocava isso no currículo dela. E ela falou, não, porque não tem nada a ver. Eu falei, mas me conta, atletas são admirados? Ela falou, são, né, Raquel? Todo mundo admira atleta. E por que são admirados? O que eles têm? Quais são as qualidades que você pensa que um atleta tem, que faz com que você o admire? Nossa, atleta tem disciplina, concentração, capacidade de trabalho em equipe, no caso dela, que era um esporte coletivo, né? Resistência, persistência. Pois e você tem tudo isso comprovado e você não vai colocar no seu currículo, né? Então, ela foi aos poucos percebendo que ela tinha como modificar o currículo dela, sem contar nenhuma mentira, né? Falando a verdade da vida dela,
de forma que o currículo dela se tornasse muito mais atraente. E ela passou a explorar isso nas entrevistas de emprego e ela passou a receber muito mais ofertas do que antes. Então, eu acho que é um pouco você fazer o que você disse mesmo. A faculdade é uma época de experimentação, de você, às vezes, os jovens alunos, eles falam, eu não sei do que eu gosto. Eu falei, tudo bem, vai descobrir do que você não gosta. Para você descobrir do que você não gosta, você tem que experimentar, né? Você tem que tentar, você tem que dar a cara a tapa. E aí você vai explorando mesmo, né? E aí você vai ganhando mais segurança sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que você acha que você é melhor, o que você não é. Então você vai se percebendo aí no mundo. E aí é a tarefa, né? A gestão da carreira é isso. Então agora eu tenho que dar conta de contar para o mundo quem que eu sou, o que eu gosto, o que eu dou conta, o que eu não dou conta. Então é um trabalho que vai depois chegar nessa parte de fazer um currículo, participar de uma entrevista. A gente, ao longo das conversas que a gente teve aqui no podcast com diferentes profissionais, uma coisa ficou bem latente, assim, que é a necessidade de um recrutador ou a demanda de um recrutador por ver a possibilidade de crescimento da pessoa, né? Porque sabe-se que uma pessoa que está ainda na sua formação, ela não está pronta, ela tem um monte de capacidades que vão ser desenvolvidas. Então o recrutador ele fica de olho para ver, bom, será que desse mato sai coelho aqui? Será que dá para tirar alguma coisa? Como é que é? Eu vejo potencial aqui. Como é que a gente explora isso no processo de gerenciar a nossa carreira, a nossa formação, passando por muitos lugares, aprendendo a contar uma história sobre esses lugares que a gente passou? Existe alguma coisa que possa ser organizada nesse sentido? Olha, eu acho que não tem uma receita de bolo pronta, porque tem pessoas que desenvolvem uma carreira muito bacana num lugar só, que ficam anos numa mesma empresa, numa mesma instituição, e tem pessoas que variam muito de área, de cargo, de função. Então, eu acho que não tem uma receita boa para todo mundo. O que eu acho que tem que vir é de dentro mesmo, é de cada um, de querer mais, sabe? Eu acho que isso é importante. Eu estava outro dia conversando com os alunos e até falando de uma experiência minha, assim. Uma época, eu estava trabalhando em organizações, né, que não eram com finalidade lucrativa. Então, já tinha trabalhado em sindicatos, em associações, que tinha muito desejo de trabalhar numa empresa grande, né? E aí eu fui correr atrás, eu fui começar a mandar currículo e tal, e me chamaram. E a gente tem uma fantasia, geralmente a gente tem uma fantasia sobre tudo, né? Como é que é trabalhar numa empresa grande, como é que é trabalhar numa empresa pequena. Você só vai descobrir o que é real daquilo que você imaginava na hora que você for, né? Então, quando eu cheguei na empresa grande, eu fiquei um pouco decepcionada, porque eu queria mais daquilo que eu achava que estava pouco. Eu poderia ter ficado quieta, acomodada lá no meu cargo, eu estava ganhando muito mais do que nas instituições pequenas, e eu poderia ter ficado, né, como a gente diz hoje, ficado de boa, na paz ali, e deixado o tempo passar. Mas eu fui atrás do meu coordenador, do meu gerente na época. Eu falei, olha, poxa, isso aí eu já tô dando conta de fazer. Estou querendo fazer mais alguma coisa, me dá mais serviço. Que moda que eu posso inventar, né? E eu inventei muita moda nessa empresa. Então foram 2 anos que eu fiquei nessa empresa que eu percorri diversas áreas. Eu entrei em projetos multitarefa. Foram 2 anos assim que marcaram a minha carreira, porque eu acho que eu aprendi muito, muito mesmo, e foi pedindo serviço. Agora, pedindo serviço com tranquilidade, não é aquele pedir serviço com arrogância que às vezes é uma das críticas que as gerações mais jovens vêm recebendo, né? Não é assim, quero fazer a tarefa do gerente, porque eu já estou pronta, né? Não é bater lá na porta do presidente e falar, olha, eu tive uma ideia para revolucionar a empresa, porque é claro que ninguém nunca pensou nisso, né? E é um pouco de arrogância, de ignorância, de achar que as outras pessoas, ninguém está vendo as coisas. É ir com calma, me dar tarefas diferentes, me dar mais diversificação, não me promove em 6 meses ou em 2 meses porque eu já sei tudo, não é isso. Eu gostaria de contribuir mais, tem algo mais que eu possa fazer?
Então, eu acho que é importante demonstrar numa entrevista, num currículo, como você perguntou, esse desejo de fazer mais, essa disposição, né, de aprender, principalmente de aprender. A gente não pode parar de aprender nunca. Uhum. Né? A gente não pode achar que a gente sabe tudo nunca. A gente tem que estar disposto a ir agregando novas coisas na nossa carreira. Uhum. Isso é uma coisa necessária, né? Porque estamos num contexto que demanda isso o tempo todo da gente, né? Aprender coisas novas e ter contatos com coisas novas. E, obviamente, a ausência desse contato, ou a ausência desse aprendizado vai fazer uma diferença negativa. Então, para a gente já ir caminhando para uma conclusão da conversa, o que pode diferenciar nessa briga? Porque eu entendo que tem todo mundo esteja na mesma, né? Na mesma labuta ali, na mesma disputa por esses cargos. O que a gente pode ter para um profissional em formação para que ele se diferencie? O que é importante no processo de gestão da sua carreira, de construção da sua carreira? O que pode ser considerado um diferencial que você enxerga que está meio que faltando? Assim? O que pode ser legal a galera fazer ou correr atrás? Olha, as empresas, basicamente, eu digo que elas querem, assim, 3 coisas, só que essas 3 coisas são muitas coisas. Mas a primeira é um conhecimento técnico, então cada um tem um conhecimento na sua área, com a diferença que até alguns anos, ou uma década, 2 décadas atrás, as empresas escolhiam pessoas, ou elas buscavam pessoas com 2 perfis diferentes. Ou você era uma pessoa mais generalista, então você sabia uma quantidade menor de coisas sobre muitas coisas, ou você era um perfil especialista, que você sabia muito sobre uma coisa só. E aí as pessoas se dividiam aí de acordo com o seu perfil, quem curtia mais ser generalista, quem curtia mais ser especialista. Hoje as empresas querem o profissional em T, como a gente diz. Em T por quê? Porque você tem que ter o conhecimento generalista, que seria horizontal, e embaixo dele o conhecimento especialista na vertical. Então você não tem como hoje um publicitário, na minha opinião, não ter uma visão abrangente de comunicação. Isso é o generalista. Ele tem que entender de comunicação de uma forma geral. E ele tem que escolher 1 ou 2 coisas, áreas temáticas, para ele ser muito bom naquilo. Né? Então, conhecimento técnico ainda é muito relevante. E às vezes eu tenho a impressão que as pessoas acham que não é mais. Né? O ChatGPT faz tudo, então não precisa, ou não, eu sou criativo, não preciso estudar, né? Minha competência, o meu poder está na minha capacidade de ter ideias, de criar. Não é, né? Você tem que entender, você tem que estudar. Eu brinco assim, HD, hora bunda, sabe? É a quantidade de horas que você passa realmente dedicado a se aprofundar num tema, a compreender. Às vezes a gente você está ali vendo um filme, você está ali assistindo uma série, está lendo um livro, e quanto mais experiência, conhecimento acumulado você tem, mais referências você pega, mais conexões você faz. E quando a gente tem essa ilusão de que é tudo muito fácil, você não pega, e aí você não entende o que está acontecendo, né? Então, acho que conhecimento técnico, quem se dispuser a adquirir mais conhecimento, generalista e especialista, sai na frente. A outra coisa que as empresas sempre dizem, né? Quando eu estava lá, fui coordenadora da PUC Carreiras e organizava essas feiras, e as empresas, a gente entra em contato com o diretor de RH o tempo todo, o que vocês querem? Aí eles falam, brilho nos olhos. Brilho nos olhos é a versão atual do vestir a camisa da empresa, né? Então é pique, sabe? Ninguém quer estar trabalhando com pessoas que estão ali, assim, fazendo de conta que estão trabalhando, que estão só esperando o tempo passar, esperando dar a hora para ir embora. Eu acho isso ruim até eu mesma. Eu tenho uma impressão de que tudo que você faz com vontade, com ânimo, com empolgação, você faz melhor, você faz mais fácil, você vai mais leve, você faz mais gostoso. Então as empresas querem isso, né? E é uma coisa que não dá para forjar, não dá para fazer de conta que você tem, né? Ou você está ali gostando, interessado
com pique, levanta e vai trabalhar animado, independente assim de não tem as condições ideais, não tem o salário ideal, isso nunca tem mesmo, mas dá para separar, sabe? Dá para você colocar energia nas coisas que você faz. Eu acho que eu traduzo esse brilho nos olhos aí como colocar energia, colocar desejo, né, nas coisas que você faz. Eu acho que isso, quem coloca energia, coloca paixão, eu acho que se destaca, né? Uhum. Aí vai de cada um trabalhar isso dentro de si mesmo, como é que, se não está conseguindo colocar, por que será, né? Será que é? Uhum. Aí tem que descobrir. E a terceira coisa é o que a gente chama aí de soft skills, competências comportamentais. Aqui na PUC a gente até tem, né, esse conjunto de disciplinas, que eu acho realmente que é assim, uma coisa muito bacana que a gente conseguiu ofertar para os nossos alunos de EAD, que são disciplinas que ajudam, auxiliam a desenvolver essas competências comportamentais. Hoje mesmo saiu na Folha a lista das competências comportamentais mais requisitadas hoje em dia, e as que a gente oferta nos nossos cursos à distância estão todas lá, né? Uhum. Então, flexibilidade, criatividade, pensamento crítico, né? Trabalho em equipe, negociação. Então, acho que é muito importante os alunos se dedicarem a desenvolver isso, né? E a gente tem aí, essa semana passada, o caso dos bebês reborns, né? E eu fiquei um pouco chocada com esse caso, porque não existe o fake news. Não existe o problema que se coloca, né? É justamente a falta do pensamento crítico de olhar e falar assim, espera aí, gente, né? Exatamente, né? Então, assim, os bebês reborn estão aí já tem mais de uma década que eu já ouvi falar nisso, né? Eu ouvi falar nisso porque eu comprei um bebê reborn. Não, porque eu leio notícia todo dia. Eu já tinha ouvido falar em bebê reborn há um tempão. Tem um papel ali, nem é para a maioria, às vezes é um luto, às vezes é um idoso que vai ter um acolhimento. Tem um lado lúdico, né, de pessoas que marcam domingo de encontrar com seus cachorros na pracinha do bairro. Agora tem um dia que mulheres que têm bebês reborns brincam de casinha, eu não vejo o menor problema nisso, mas de uma hora para outra estava todo mundo, assim, a colega, a professora universitária, a diarista, o motorista de Uber, a pessoa do barzinho, preocupadíssimo com um assunto que não estava acontecendo, né? E isso é falta de pensamento crítico, você ler só as 4 primeiras frases de uma reportagem, né? Eu vi um Instagram de uma advogada e ela dizendo que ela tinha sido procurada por um casal para discutir a guarda do bebê reborn. Só que se você, que eu desconfio até que pode ser fake news também, né? Cada um tirando uma casquinha, teve até padre falando que não ia batizar bebê reborn, teve de tudo. E se você continuasse assistindo o vídeo dela mais 15 segundos, ela dizia que no caso, parece que a mãe, né, a mulher do casal, tinha criado uma conta do Instagram para o bebê reborn, e essa conta estava com muitos seguidores e estava começando a monetizar. Uhum. E o casal se separou, o marido queria metade dos lucros. Ninguém queria digitar bebê reborn, ter guarda compartilhada, era uma questão financeira. Uhum. E a advogada, ela dizia isso, né? Então ela dizia no segundo parágrafo, para conseguir os likes lá no primeiro. E eu falei, gente, as pessoas será que eu estou vendo umas notícias e as pessoas estão vendo outras notícias? Né? Então está faltando pensamento crítico, né? É um pouco isso, parar, pensar e começar a desenvolver esse conjunto de competências aí. Isso vai fazer diferença para as empresas. Isso, vai. Com certeza. Certamente, Raquel. Que tempo para estar vivo, né? Assim, que pena que Andy Warhol não está aqui, né? Que ele falaria disso do padre buscando seus 15 minutinhos aí, os seus 15 reels de fama, né? É impressionante, né? Porque teve deputado, 2 deputados, um vereador, um padre, essa advogada, prefeito. Prefeito. Todo mundo querendo faturar em cima de uma fake news, né? Então, assim,
vamos ficar atento, né, gente? Porque esse pensamento crítico que, quando falta, faz a gente consumir informação inverídica como se fosse verdade, vai fazer diferença na hora que você está trabalhando numa empresa, né? Uhum. Vai fazer diferença para você se colocar no mundo aí e trabalhar. Isso ajuda você a tomar uma decisão, isso ajuda você a colaborar de uma maneira específica num projeto, se você tem um repertório, se você sabe analisar uma situação minimamente, né? Isso daí é uma coisa que talvez seja muito importante para alguém que está desenvolvendo uma carreira, né? Com certeza. Muito bacana, Raquel. Esse tempo realmente é um tempo, como Michel Serret, né? Tempos interessantes de se viver, né? Não necessariamente um interessante bom, mas também não necessariamente um interessante ruim. Interessante. Muito interessante. Eu acho divertido, sabe, Caio? Eu tô mais para otimista do que para pessimista. Acho que o mundo vai mudar muito, né? Dentro de 5, 10 anos, muito mais do que mudou na outra década, que já foi bastante. Uhum. Mas eu acho que é um tempo interessante para estar vivo, e eu acho que se a gente estiver presente no mundo, né, cuidando da gente, cuidando da nossa carreira, da nossa vida, de quem a gente ama, das nossas relações, a gente vai conseguir navegar. Eu tenho essa esperança. Obrigado, Raquel. Valeu. Espero que você volte ao podcast em breve para a gente ver o que mudou. Prazer foi meu, Caio. Obrigada pelo convite. Conta sempre comigo aí. Desejo muito sucesso para todos os alunos, para todo mundo que nos ouviu. Tá? E muito foco aí, que vocês consigam fazer uma boa gestão da carreira de vocês daqui para frente. Valeu, Raquel. Um abraço, então. Abraço. E aí, curtiu? Eu fiquei aqui pilhado para seguir aprendendo e gerenciando a minha carreira, porque esse é um processo que nunca termina, a gente aprendeu, né? E se você tiver alguma dúvida sobre o desenvolvimento da sua carreira ou sobre o processo de estágio, pode mandar para mim no caiocgo@pucminas.br. Quem sabe a sua pergunta não vira pauta para um novo episódio ou mesmo uma pergunta para alguma pessoa que venha conversar com a gente aqui. Participe, esse espaço também é seu. Esse podcast é uma produção do Núcleo de Estágio do curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. Roteiro e apresentação, professor Caio César. O curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas é coordenado pela professora Alessandra Girard. Faz parte do colegiado do curso a professora Maria Carmen Martinez Borges. A chefia do Departamento de Comunicação da PUC Minas é da professora Viviane Maia. A professora Adelina de la Fuente é a diretora da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Esse episódio foi gravado nos estúdios Mofo e pelo Microsoft Teams aqui em Belo Horizonte. A trilha sonora é de Quincas Moreira. Assine esse podcast para sempre ficar por dentro do que acontece no universo do estágio no curso de Publicidade e Propaganda EAD da PUC Minas. E lembre-se de deixar as 5 estrelas para que mais gente tenha contato com esse conteúdo. Um abraço e até a próxima!